Olá, meu irmão e minha irmã, seja bem-vindo ao nosso programa semanal Tesauros Abscônditos. Este nosso encontro para meditar no Evangelho que a liturgia nos propõe para a celebração a cada domingo. No 27º domingo do tempo comum, a liturgia nos apresenta o trecho do Evangelho segundo São Mateus, capítulo 21, versículos de 33 a 43. Naquele tempo, Jesus disse aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo: Escutai esta outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois, arrendou-a a vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram a um, mataram a outro e ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados, em maior número do que os primeiros, mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente, o proprietário enviou-lhes o seu filho, pensando: ao meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si: este é o herdeiro. Vinde, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. Então agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, o que fará com esses vinhateiros? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: com certeza mandará matar de modo violento esses perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros, que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus lhes disse: vós nunca lestes nas Escrituras: a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isto foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos? Por isso eu vos digo: o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. Caríssimos irmãos, o Evangelho proposto para este domingo é a sequência do que ouvimos semana passada. Mais uma vez, a vinha, símbolo deste grande povo escolhido por Deus, reaparece na narrativa. Semana passada, o Pai nos convidava a participar dos trabalhos de sua vinha. Dirigia a cada um de nós este convite de trabalhar para estender sobre toda a terra, em todos os corações, o seu reino. A parábola dos vinhateiros, que hoje o Evangelho nos narra, ilustra-se de forma alegórica as admoestações que os profetas fizeram ao povo de Israel ao longo da história. Essa história é também a nossa história, pois trata da aliança que Deus fez com a humanidade, na qual nos convidou também nós, a cada um, a participar. Essa aliança, como qualquer história de amor, tem também seus momentos positivos, mas também é marcada por traições e rejeições. Para mostrar como Deus Pai responde a essas rejeições, o trecho evangélico que escutamos coloca nos lábios do dono da vinha a seguinte pergunta: quando o Senhor da vinha voltar, o que fará com esses lavradores? O Papa Francisco nos recorda que essa interrogação destaca que a decepção de Deus com o comportamento mau dos homens não é a última palavra. Nesse ponto reside a grande novidade do cristianismo. Um Deus que, mesmo decepcionado com nossos erros e pecados, não abandona sua palavra, não desiste e, sobretudo, não se vinga. Orígenes, quando comenta esta parábola, a associa à nossa própria condição de vida, com as fases que vamos experimentando ao longo de nossa jornada.
diz-nos: Ele deu essa vinha aos seus camponeses, ou seja, aqueles que vieram antes de nós, tanto os sacerdotes quanto leigos. E foi para longe, para sua fazenda, a fim de dar aos camponeses a oportunidade de trabalhar. A época dos frutos está chegando. Como acontece em cada uma das criaturas e, de modo geral, em todas elas, a primeira fase da vida é como a infância. E então ela não produz nada, apenas tem em si muita força e vigor. Quando começa a ser capaz de falar, é o momento da geração. À medida que a alma de uma criança progride, o mesmo acontece com a vinha, ou seja, a palavra de Deus. E depois de ter crescido, a vinha produz o fruto maduro da caridade, da alegria, da paz e coisas semelhantes. Para que nos encontramos, caros irmãos? Com o dia em que também o Senhor virá ao nosso encontro, pedir conta dos frutos que colhemos com o nosso trabalho. Assim como enviou a muitos em seu nome, também enviou seu Filho, morto por nossos pecados. No último dia, quando Jesus voltar para julgar nossa história, como nos há de encontrar? Quais frutos podemos nós lhe apresentar? Ou será que ainda estamos embalados pela ilusão de nossas próprias forças? Será que ainda estamos justificando nossas incongruências com a violência que espanca um, mata outro? Que pensa que retirar de nossa consideração a iminente prestação de contas de nossa vida nos haveria de isentar da responsabilidade de nossos atos? Ao final, o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos, diz Jesus. Estamos em qual lado desta equação? Do lado de quem acredita que nossa condição de filhos garante nossa salvação? Ou do lado de quem se reconhece sempre aquém de tudo que Deus nos concede em seu amor e, por isso, se esforça para corresponder à graça, dar os frutos de santidade que ecoam na eternidade? Essa resposta é pessoal, mas ainda há tempo de nos recolocarmos, com o auxílio de Deus, numa justa posição que convém a um Filho de Deus. Que Ele lhe abençoe e lhe guarde. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.